Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, nós estamos na expectativa do anúncio do governo dos cortes que serão feitos no Orçamento Geral da União. Até agora não saiu, imagino que Brasília vai nos dar daqui a pouco uma informação mais completa, mas até agora não saiu a lista de cortes, está todo mundo esperando que saia essa lista de cortes. E é importante que a gente tenha em mente que o governo ele trabalha com um volume de recursos que é resultado do seu dinheiro. E é interessante porque, conforme a gente vai ouvindo o que o presidente Lula diz, a gente vai vendo que tem um Lula que aparece depois do governo da Dilma, tem um Lula que aparece nesse governo 3, que é muito diferente do Lula do governo 1. E para mostrar essa diferença, a gente tem várias sinalizações disso, né? No primeiro governo Lula, por exemplo, ele manteve todo o funcionamento da economia pelas regras do governo anterior, que era o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula 1, ele se elegeu com uma carta ao povo brasileiro para convencer a sociedade de que ele era um sujeito confiável. E aí, no final do primeiro ano do governo dele, e aí é interessante porque nós estamos falando vou dizer para vocês, no dia 26 de novembro de 2003, e quando eu falo 26 de novembro de 2003, estou falando mais ou menos agora, né? Mas era o penúltimo mês do primeiro ano, né? Nós já não estamos nessa época. Mas olha que interessante. O presidente Lula deu uma entrevista para o Canal Livre no dia 26 de novembro daquele ano, 2003. Quem fez a entrevista? Eram os jornalistas Antônio Telles, o Ricardo Boechat, o Marcelo Parada e o Fernando Mitre. Então, eles foram conversar com o presidente no Palácio da Alvorada, uma entrevista exclusiva, e Lula respondeu uma série de perguntas, e lá pelas tantas, eu estou com a transcrição aqui, depois eu não tenho o vídeo, eu tenho a transcrição da entrevista, que até facilita para a nossa conversa. Mas ele diz o seguinte, lá pelas tantas, quando perguntam para ele sobre os juros, né? Os juros são altos, o crescimento, o Brasil precisa fabricar superávit e tal. Aí lá pelas tantas ele fala o seguinte, que quem são os donos dos títulos que o governo deve? Atualmente, Lula está numa cruzada contra o mercado, então quem é que tem interesse nos juros brasileiros? Os bancos, o sistema financeiro, o mercado e tal. Mas olha o que ele dizia, quem são os donos dos títulos que o governo deve? Você. Possivelmente, todos nós aqui sejamos donos do título. Então, o governo não pode criar nenhum constrangimento para o povo brasileiro que depositou seu dinheiro numa conta e que comprou os títulos. E ele diz o seguinte, está cheio de países com uma dívida maior do que a do Brasil, com um tempo de rolagem maior, que não sofrem o problema da dívida. E nós hoje temos um problema da dívida, não é da dívida externa, mas é um problema do endividamento público. O endividamento público brasileiro está muito alto. Ele disse o seguinte, está cheio de países com uma dívida maior que a do Brasil, com um tempo de rolagem maior, que não sofrem o problema da dívida. O nosso problema é que o governo foi perdendo cada vez mais a credibilidade. Olha que interessante. Houve uma época do ano em que o juro da Selic estava 16 e o juro futuro estava 38, ou seja, o governo colocava título e ninguém comprava pela taxa Selic, comprava pelo juro futuro, que era 38. E o que está acontecendo nesse momento? As pessoas olham para o juro futuro e veem um juro mais alto, exatamente a mesma coisa, não nesse patamar absurdo de 38%. Daí ele fala, agora, para que a gente tenha um juro como tem a economia europeia, como tem a economia americana, nós temos que primeiro ter a solidez da economia deles, para ter credibilidade.
A gente fica de vez em quando teorizando, pensando nos outros, mas vamos pensar em nós, porque você não empresta dinheiro ou se nega a ser avalista de uma pessoa que te procura e fala, olha, eu vou alugar uma casa, você não quer ser meu avalista? Mas você fala, não, você tem medo de calote, você tem medo que o cara não pague e o credor vá atrás de você. Então nós precisamos, primeiro, ter uma economia brasileira sólida, nós precisamos ter muita reserva. Olha que coisa interessante que o presidente Lula diz. Ele falou nessa entrevista, por exemplo, olha só que bacana, eu acho muito interessante, né? Ele falou nessa entrevista que ele achava que, olha só, como eu estou olhando aqui no celular, eu demora um pouquinho para achar, mas ele diz o seguinte, que é preciso fazer uma série de reformas no Brasil, entre as quais ele defendeu a reforma trabalhista. Ele defendeu a reforma sindical. Então, quando a gente pega o Lula de 2003, o Lula que fez a Carta ao Povo Brasileiro, o Lula que disse que o problema da dívida no Brasil é a falta de credibilidade, esse Lula não tem nada a ver com o Lula de hoje. O Lula de hoje é o Lula do gasto é vida. O Lula de hoje é o Lula do o dinheiro público resolve os problemas do país. Então o Lula de hoje sofre com os cortes, mas o Lula daquele tempo estava convencido pelas conversas que tinha naquela época, talvez com o Henrique Meirelles, talvez com o Antônio Palocci, que fosse o ministro da Fazenda, talvez com os agentes econômicos de mercado, com os quais ele gostava de conversar, e ainda gosta muito de conversar, mas que ele criticava menos, ele pensava de um jeito diferente o país. Pelo menos na entrevista que ele deu ao Canal Livre, que está registrado, eu peguei a versão escrita, mas nós podemos recuperar a versão em vídeo, ele falava uma coisa completamente diferente. Então, o que mudou? O país mudou, claro, mas o Lula mudou muito. A cabeça do presidente parece ter mudado muito. O Lula parece ter adotado uma visão mais radical em favor de uma tese desenvolvimentista, de uma tese ultrapassada, é preciso que se diga, de que o Estado brasileiro possui um recurso que ele pode, ao dirigir para cá ou para lá, produzir enriquecimento. O Lula acredita, hoje, que se ele colocar dinheiro na mão das pessoas, ou seja, se ele aumentar o salário mínimo, se ele conseguir produzir um volume maior de recursos na mão de quem mais precisa, como ele diz, ele vai conseguir fazer o processo de distribuição de renda e enriquecimento das pessoas, o que não vai acontecer, porque o consumo das pessoas cresce numa velocidade muito maior do que a capacidade de produção da economia. É preciso que aumente também a oferta. Se o governo começa a distribuir recursos do jeito que o Lula fala, isso é inflacionário. E essa inflação é que o Banco Central tenta controlar. Esse é o nó que pode ser resolvido se o governo enfiar na cabeça o seguinte: para garantir a solidez da economia brasileira, que ele fala naquela entrevista que é fundamental que a gente desenvolva uma economia sólida como a economia europeia, uma economia de credibilidade. Ele não citou nesse pedaço da entrevista o Japão, mas o Japão é um exemplo clássico de endividamento altíssimo, economia que não anda bem, mas que tem muita credibilidade, porque nunca na história o governo japonês deu um calote. E o governo brasileiro já deu calote, não foi uma vez só não, mas já deu calote. Então está na memória de todo mundo a possibilidade de um nó na economia nacional. E é esse nó na economia nacional que a gente não quer que aconteça. É esse nó na economia nacional que o Lula tem a responsabilidade de evitar. Aí sim, ele tem a responsabilidade de evitar. E ele pode evitar com um pacote de canetadas. Canetadas para simplesmente desassociar a despesa de educação e saúde com a receita tributária, que ele pode desassociar os ganhos do salário mínimo da Previdência, ou seja, a Previdência continua a ter a reposição inflacionária, mas não tem ganho real que o salário mínimo tem. Só com essas medidas ele já iria resgatar um bom pedaço da credibilidade do governo, que vem se perdendo com essa enrolação, dias e dias e reuniões e mais reuniões. Vai sair um corte. A gente sabe que vai sair um corte, não cabe ao presidente Lula decidir se haverá cortes ou não caberá ao presidente Lula definir o tamanho dos cortes. Mas eu queria aqui, nessa nossa conversa, só chamar atenção para isso.
como o presidente Lula mudou. Como o presidente Lula de 2003 era uma figura completamente diferente, que pregava algo que, se ele hoje ouvisse, diria que aquele personagem, que era ele mesmo, não passava de um personagem neoliberal, que é como ele classificaria o discurso que ele fez em 2013. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.